O Cruzeiro segue na briga para escapar da zona do rebaixamento. E a gente estava dando uma análise ali sobre os adversários que o Cruzeiro, o Vasco, o Goiás e o Bahia vão enfrentar nesta reta final do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente vai compartilhar aqui com vocês as possibilidades matemáticas do Cruzeiro continuar na Série A. Matematicamente, a gente tem uma vantagem por ter duas partidas a menos em relação ao Bahia e ao Goiás, que são adversários diretos do Cruzeiro na briga contra o rebaixamento. E a gente vai falar mais sobre isso, só que antes, família, deixem aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, assim você vai mostrar para o YouTube que gosta do nosso trabalho e ele vai recomendar o nosso conteúdo para outros cruzeirenses. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora prestem atenção, família. Os matemáticos estão falando nos sonhados 45 pontos para escapar da zona de rebaixamento. Para o Cruzeiro atingir estes números, o Cruzeiro precisa de 2 vitórias e 2 empates em 6 jogos restantes. Ou seja, é totalmente possível que o Cruzeiro consiga estes resultados. Agora, o Goiás e o Bahia, adversários diretos do Cruzeiro, vão ter uma vida mais difícil. Por exemplo, eles só têm 4 jogos pela frente. O Bahia está a 1 ponto à frente do Cruzeiro e o Goiás está a 1 ponto atrás do Cruzeiro. O próximo adversário do Goiás é o próprio Cruzeiro. É um adversário ali, é um jogo que tudo pode acontecer. Cruzeiro jogando fora de casa, não está bem no campeonato. Depois o Goiás vai enfrentar o Grêmio fora de casa, o Fortaleza fora de casa e o América Mineiro dentro de casa. O América vai ser a única mamata que o Goiás vai ter nestes últimos jogos. Ou seja, destes 4 jogos, eu não acredito que o Goiás tenha a capacidade de fazer 6 a 7 pontos. E se fizer os 7 pontos, ainda não bateria os 45 tão sonhados pontos. Depois nós temos ali o Vasco, que vai enfrentar primeiro o Cruzeiro fora de casa, o Atlético Paranaense fora de casa, o Corinthians dentro de casa, o Grêmio fora e o Red Bull Bragantino dentro. Ou seja, eu vou colocar o Vasco nesta briga porque se perder para o Cruzeiro, o Vasco entra de novo diretamente na briga contra o rebaixamento. Porém, se o Vasco conseguir a vitória diante do Cruzeiro, a gente pode cortar o Vasco, desses times aí com possibilidades de cair. O Vasco vai conseguir uma gordura muito significativa na briga contra o rebaixamento. Depois nós teríamos ali o Bahia, que na minha opinião é o adversário que está a apenas 1 ponto do Cruzeiro, é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento, tem apenas 4 jogos pela frente e eu acho que o Bahia tem sim um adversário muito difícil, que é o Corinthians fora de casa. Corinthians no pior momento ali, jogando dentro de casa, ainda assim é uma equipe muito forte. Vai enfrentar depois o São Paulo dentro de casa, São Paulo campeão da Copa do Brasil, deve ter o retorno até lá do Lucas Moura. Depois vão enfrentar o América Mineiro, uma mata, com certeza vai ganhar do América. E depois vai enfrentar o Atlético na última rodada. Infelizmente o Cruzeiro pode depender do Atlético na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso aí é um terror para nós. Temos que fazer nossa parte para não depender do Atlético. Porque se depender do Atlético na última rodada, eu tenho certeza que eles vão colocar um time misto, um time bem tranquilão para entregar a partida. Ah, Renato, mas contra o Goiás eles não entregaram. Não entregaram porque ainda estão disputando o título. Mas na última rodada, provavelmente, o Atlético vai estar fora da briga do título. Pode pegar ali uma pré-Libertadores e poderia sim facilmente entregar a partida para prejudicar o Cruzeiro. Nós temos que fazer nossa parte. Agora, matematicamente, os números estão a nosso favor, mas no futebol, no clima, o Cruzeiro tem uma larga desvantagem. Mas ainda estamos vivos. Infelizmente, família, a gente xingou, criticou muito, mas o Campeonato Brasileiro segue e o Cruzeiro precisará de todas as energias positivas. Até porque nos jogos dentro de casa a gente não vai ter o torcedor, graças, a Pavilhão e também a Máfia Azul, que invadiram o gramado na partida contra o Curitiba. Prestem muita atenção, família. O Cruzeiro relacionou simplesmente 9 jogadores para os treinamentos lá em Itu. Se eles vão ser relacionados para a partida, nós não sabemos, mas há uma grande possibilidade. Por exemplo, Juan Santos, o Japa, o Robert, o João Pedro, atacante, o Ian Lucas, Kaique Bruno, o Estênio, entre outros jogadores, estão relacionados ali para participar dos treinamentos lá em Itu. Se o Fernando Seabra e o Paulo Autuori vão relacionar esses jogadores, isso só o tempo nos dirá. Mas a possibilidade é grande, porque o Fernando Seabra, vamos admitir, é o grande nome ali que a gente tem para comandar os treinamentos do Cruzeiro. O Paulo Autuori não tem ânimo nenhum mais
para fazer esse tipo de coisa. Porém, parece que ele vai ser um tipo de escudo. Um cara, né, que tem culhão, um cara que é medalhão, que pode controlar ali o vestiário do Cruzeiro. E foi nesse tema mais ou menos que foi debatido no programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Eu vou colocar na tela para vocês o que a galera do programa Os Donos da Bola falou sobre a chegada do Paulo Autuori para trabalhar junto com o Fernando Seabra, treinador do Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 desta temporada. Olha só o que aconteceu durante o programa. A ação dele, ninguém não vai chegar ao número de vezes que essa música tocou no mundo. Então muita gente vai continuar sem saber. Eu fiquei acordado. Gente, você que é torcedor do Cruzeiro, você precisa depositar toda a esperança, você precisa ser um cara positivo. Aliás, você é torcedor do Cruzeiro, já cobrou da turma que invadiu o gramado lá? E que, no Cruzeiro, você já cobrou? Porque quando o Cruzeiro não dá o recado dentro de campo, todo mundo vai lá e dá porrada nos jogadores, no treinador, no Ronaldo, no Paulo André, no Gabriel, no Pedro Martins. Agora no Autuori, coitado, nem começou, a gente já está criticando. Agora, e a turminha que invadiu o gramado lá, que tirou a torcida nos próximos jogos? Alguém vai dizer alguma coisa, vai cobrar? E as imagens da Arena MRV? Pode procurar. Um monte que invadiu o gramado da Vila Capanema seguramente quebrou parte lá da Arena MRV. Mas agora vamos falar de coisa boa. Então você tem que ser positivo, sabe? Tem que ser otimista. Legal, é isso aí. Mas você não precisa achar que teve conteúdo na coletiva. Achei chatérrima. Mas teve um ponto na coletiva que merece um destaque aqui. Eu já vou começar com o Rodrigo Genta, que está aqui. Que foi quando o Gabriel, o Pedro, disse que assumiu pelo menos um erro. Isso é um negócio maravilhoso, porque a grande dificuldade desses caras no Cruzeiro hoje é de assumir, a turma lá, de assumir que erra. Foi a Buenas tardes, vez. muchacho. Boa tarde para todo mundo, obrigado mais uma vez pelo convite. Ninguém convidou, você veio de atrevido. Foi a primeira vez que ele assumiu um erro, né? A primeira vez que ele chegou falando, erramos, não estamos satisfeitos com esse monte de troca de treinador. Ninguém está satisfeito, né? Com esse tanto de troca de treinador, vários equívocos. Mas iniciou, né? Você precisa iniciar. Pra você saber que você está errando, você precisa reconhecer que você errou. Mas não trata o problema, né? Pode ser que é um início de mudanças, né? Dentro do Cruzeiro. E eu não acredito muito, não. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu fiquei feliz. Eu gostei de ser o Autuori ali coordenando esse negócio. Acho que se viesse o treinador, corria o risco deles errarem de novo. Para trazer, né, o nome. É que com o Paulo Autuori comandando, porque na verdade a impressão que eu tenho, e o Elton vai falar disso, que ele não será o cara que vai dar treino, né, o Tinho? Então, o que eu penso, boa tarde para todo mundo, gente, a gente pode até discutir isso, é um assunto para ser discutido. Eu vejo que o Paulo Autuori, ele vai ser tipo uma proteção ao Fernando Seabra. O Fernando Seabra vai seguir ali sendo interino. Filipão e Paulo Turco. Isso, é um trabalho que assim... Vai ser dos dois, mas tendo a grandeza do Paulo Autuori historicamente dentro do nosso futebol. É um cara campeão do mundo, é um cara campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Então, assim, tem uma história, ele tem um respeito para ser colocado ali como o líder, para ser o treinador do Cruzeiro. Mas o Seabra vai ter uma participação importante. E aí foi que ontem eu citei aqui, eu falei assim, eu espero que a chance dada ao Seabra de ser braço direito do Autuori, braço direito, braço esquerdo, pernas, né, porque ele vai ser muita coisa para ele, que seja dada oportunidades a jogadores que a torcida já vem pedindo há um bom tempo, que eles apareçam nesse momento de extremo desespero. Então, você conversa com um, conversa com o outro ali, vai papiando. Bom, o que a gente procurou saber, já está informado lá que vai entrar em campo quem tem condição. Não vai ter, apesar de que é um time que ninguém tem nome, né? É um time, né? Mas quem tiver com gás, com vontade, com gana, quem correr no treino, então, quem vai atuar. Então, peraí.